Perfeito. Bom, toda vez que nós falamos de inovação, vocês vão convir comigo, para vocês, ainda mais que trabalham em áreas próximas, que é uma área muito melindrosa, né? É um assunto difícil de tocar. Mas como assim não é para ser uma coisa simples, a gente simplesmente inovação? Não é. E quando a gente fala, por exemplo, dos indicadores científicos, nada mais científico para poder representar um país do que as inovações que ele pratica. Inovação é um conceito que a gente vai ver mais para frente, mas ele não está preso simplesmente à pesquisa ou resultados de um projeto. Ele tem que estar relacionado com a geração de uma ideia nova. Nem sempre é uma invenção. É outra coisa que a gente tem que aprender a diferenciar. Inovação não quer dizer invenção. Eu não preciso inventar algo novo para ter uma inovação. Muitas vezes eu posso fazer uma inovação reorganizando ideias antigas. E nesse ponto, eu vou depois dar um exemplo para vocês. Quem já foi aluno meu já viu falar sobre isso, mas eu vou mostrar agora, dentro de um novo contexto, como é que a gente reorganiza essa questão das ideias de inovação. Então, vamos lá, inovação no Brasil e no mundo. A gente vai ver do mundo, mas vai ver principalmente no Brasil. Porque é o que a gente consegue, digamos assim, correlacionar dentro da realidade nossa. Bom, o Brasil, desde 2019, subiu 4 posições no ranking de Índice Global de Inovação do IGI. Em 2020, 2021 não foi avaliado ainda, mesmo com a crise. Nós passamos a ocupar a 62ª posição, entre os 131 países analisados. Quer dizer, a gente está um pouco acima da metade. Está dentro da primeira metade, por assim dizer. Mas apesar dessa melhora em relação a 2019, o país ainda está entre os 15 posições, está 15 posições atrás da 47ª colocação que ocupava em 2011. Quer dizer, em 2011 a gente estava em 47º. Calma lá, não vamos jogar pedra no Brasil primeiro, não. O IGI ele muda a quantidade de países analisados de acordo com a produção de cada um. Então não quer dizer que todo ano é a mesma quantidade, não. Isso a gente tem que notar. Por outro lado, vamos jogar pedra no país, sim. De 2011 para cá, nós vamos ver que houve uma mudança significativa. Mas vamos entender o que isso representa. Né? O Brasil melhorou 4 posições, ótimo, no IGI. Os números de 2020 mostram que o país passou de 66 para 62, né, nesse meio tempo, de 19 a 2020. Os 10 mais bem colocados são Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Singapura, Alemanha, Coreia do Sul. Antes de eu continuar, uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia do que o IGI mede? O que esses países fazem para ter esse destaque? Vocês têm alguma, assim, um vislumbre mínimo que seja? Reparem que tem 2 países asiáticos, a Singapura, né, e Coreia do Sul, então melhor que o Brasil. Coreia do Sul até, eu não entendo que ela é bem, mas Singapura está melhor que ela. A gente só pega país grande, ó, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, né, e Singapura é melhor que a Alemanha. Professor, há uma série de variáveis que o IGI ele utiliza para ele chegar a esse resultado. Então, ele leva em consideração a parte de infraestrutura, de depósito de patentes, de quantidade de pessoas envolvidas com inovação. Então, são vários fatores que levam a essa classificação. É verdade, mas o principal deles, nesse caso, Mirella, não é nem o depósito de patentes, não, viu? É o número de patentes conferidas. Isso, né? Porque na verdade, não é só... Mas influi sim, tá? O número de patentes depositadas, porque o que aconteceu? Houve uma época, para trás, que o IGI levava em conta o número de pedidos de patentes, inclusive o SPTO dos Estados Unidos leva muito em conta isso, para a produção científica. Depois começaram a perceber que as pessoas estavam pedindo patente independente de continuar com ela ou não, só para registrar. Aí foi uma questão que criou um desconforto muito grande, né? Porque, afinal de contas, você fazer um pedido de patente não é igual submeter um artigo para uma revista. A patente ela tem todo um trâmite. As pessoas do órgão de patente paravam para analisar, estudar, era uma meia hora trabalhado. Né?
Então, começou a ter um processo de pessoas que começavam a ter um número de patentes pedidos, não podia computar como produção científica. Ninguém pode impedir ninguém de pedir uma patente. Mas hoje tem uns critérios mais severos. Inclusive o NPI no Brasil começou a adotar também. Patentes que parecem... Antigamente, você tem ideia, teve um professor da UFOP que pediu a patente do V de Vitória do Ayrton Senna, para vocês terem ideia. Só ele podia fazer o V de Vitória. Isso é um absurdo, né? A pessoa levantar 2 dedos, fazer uma letra V, uma patente. Então, uma das coisas que ele leva em consideração é a quantidade, né, de dispêndios de recursos aportados tanto pelo recursos federais como pela iniciativa privada, né? Esse é um critério. Mas você sabe onde é que esse critério entra? Quando a patente é conferida e ela vai ter peso nessa significância do IGI. Porque elas não são consideradas por unidade também, não. Quando eles vão fazer essa medida do IGI, eles levam em conta tudo que a patente gerou até ali. Por exemplo, eu tive uma ideia tecnológica aqui, dormindo, acordei com ela, pensei, gerei uma patente e consegui escrever a carta patente. Perfeito, eu gerei uma patente. Mas eu fiz isso por uma questão intuitiva, com conhecimento adquirido já, combinação de fatores. Agora, quando é resultante de um processo de pesquisa que houve, igual você falou, inovação, investimento, houve motivação, pessoas envolvidas, gerou recursos, gerou publicações, o peso dessa patente é significativamente maior no IGI. Então, hoje, quando você vai ser avaliado em patentes no IGI, é feito um rastreio histórico. Então, não adianta, por exemplo, um monte de professores da UFSJ ter um monte de ideia e fazer 10 patentes e conseguir 10 cartas patentes. Eles podem ficar até acima de outra universidade, mas aí tem uma universidade que teve 4 cartas patentes, mas todas elas envolvidas num projeto que desenvolveu o que você falou. Envolveu pessoas, pesquisas, setores, tal, publicações. Aí o peso dessas 4 pode até ser maior que o dessas 10 publicadas pelo engenheiro. Esses critérios passaram a ser dessa forma, justamente por isso que nós estamos falando aqui, para evitar que simplesmente as pessoas começassem a fazer pedidos de patente. Até recebiam a carta patente, mas e a partir da carta? O que foi desenvolvido? É claro que, pela lei, ninguém é proibido de fazer uma patente, receber uma carta patente e depois deixar ela caducar. Não tem, nem é punitivo por nada. Mas, para uma instituição, para um país, para que ele contabilize no IGI, esses critérios têm valor, sim. Então, assim, o que essa patente foi dada? O que foi feito com ela? Então, quando um grupo de professores desenvolve um grupo de patentes, faz uma certa quantidade de patente, e não dá continuidade no processo, não desenvolve pesquisa, não faz uma publicação significativa, ou divulga essa tecnologia de alguma forma, a pontuação disso é inferior a um projeto que desenvolva. Aí vem o que você falou, quantas pessoas foram envolvidas no processo. E depois que a patente foi dada, por exemplo, virou uma incubadora, virou um spin-off, né, virou uma startup, foi à frente, isso pesa hoje significativamente. Então, esses países aí, eles ganham pelo fato de que eles produzem essas inovações e elas vendem para o mundo. Então, eles estão gerando recursos. Está tendo movimentação, ou seja, as patentes deixam de ser apenas um paper científico e passam a ser um investimento que tem retorno para o país. Então, esse critério econômico também é pesado. Houve ou não uma geração de recursos a partir desse princípio. E são fatores que têm significância também. Então, por exemplo, na América Latina, hoje, o Brasil fica em 4º lugar. Ele está atrás do Chile, do México e da Costa Rica. Ele já esteve acima, inclusive, deles. Entre o bloco das nações de desenvolvimento, do BRICS, né, o país está em última posição, atrás da Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a gente analisar aqui o índice global, olhando de uma forma visual, né, você olha para você, como diz aqui na Minas, olha para você ver. Suíça, Suécia, Estados Unidos, aquela listagem que eu passei, agora ilustrar do Brasil, em 62º. Então, na posição com relação aos países da América Latina, ele está em 4º. Mas ele já esteve no topo. Aí vem uma pergunta para vocês. Aqui está a relação que o Brasil tinha em 2019 e passou para 2020. Essa pergunta não é capciosa, não, tá? É para esclarecer mais tarde, mas eu queria que vocês respondessem. Qual o fator que vocês acham que fez de 2019 para 2020 alterar essa questão? Não foi a parte de transferência de tecnologia?
de melhoria na sofisticação de negócios? Uma delas foi. Mas existe, a gente vai falar depois, até a releitura que foi feita aí, mais pra frente a gente vai falar aqui agora, do marco legal da tecnologia. Essa mudança, ela pode ser também, a gente tem que lembrar, de acordo com alguns fenômenos nos outros países também, tá? Porque, querendo ou não, essa evolução do IGI, ela diz respeito ao mundo. Aí eu vou falar o seguinte, vamos analisar como era o Brasil, então, desde 2011. Olha aqui. Desde 2011. Ele esteve em 2011 na 47ª posição. Existiam 125 países avaliados. Em 2012, ele foi para 58. Então já estavam sendo avaliados 141 países. Então vocês percebam que a quantidade de países que se enquadram, ela não é constante, não. Depende do quanto o país foi considerado naquele ano. Então, todo ano essa lista é refeita. Claro, é lógico que a gente pode concluir que os países que ficam no topo não são os países que têm risco de sair dessa listagem, né? São os que estão na rabeira, por assim dizer. Então, pode ter um determinado país que saiu em 2012 e outros dois entraram em 2013. Aquele país pode ter ficado em 2014 e saído um em 2015. Então, a gente não sabe. O que importa é o seguinte: o Brasil, na posição que está, ele esteve presente em todos esses anos. Então, se a gente prestar bem atenção, 47 para 125 foi uma posição muito bem posicionada em 2011. Depois diminuiu em 58. Então quer dizer que o Brasil sofre prejuízo? Não, pode acontecer que os outros países tenham investido melhor, tenham produzido melhor, tenham tido inovações. Não esqueçamos também que boa parte dessas inovações e dessas médias de valorações tem a ver com as empresas que estão no país. Então, flutuações de mercado, de ações de empresa, de atuação profissional dentro e fora das instituições, pesam também em todos os países. Então, muito do mérito ou demérito de um país pode ser em função do sucesso ou insucesso de outro país. Um desses países, por exemplo, do bloco superior, ou que estava um pouco abaixo, deu um upgrade, joga aquele seu país para baixo. Às vezes ele manteve a mesma linha de produção. Então, por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque quando a gente vai fazer uma análise do IGI, a gente tem que ser muito mais detalhado na busca do que só comparar gráficos. Então, certo, para a gente entender como o Brasil, de fato, mudou colocamos aí nesses 9 anos, nós teríamos que pesquisar todos os países que estão acima dele nesses anos. E verificarmos se fomos nós que caímos de produção, o que pode ser verdade, ou foi eles que melhoraram, porque é uma comparação de um país com o outro. Então, o Brasil pode ter ficado com a mesma quantidade, claro, provavelmente não é, mas mesmo que ele ficasse com a mesma quantidade, ainda teria oscilação em função de outros países. Um país anterior superou o Brasil, um país superior deu uma diminuída, por exemplo, o Brasil passou de 64 para 61 em 2014. É ele que melhorou de fato? Ou algum país desses que estava acima deu uma decaída? O Brasil caiu para 70 em 141. Foi ele que piorou ou ele melhorou menos que outros países que estavam abaixo dele? Vocês estão compreendendo? Para a gente fazer uma interpretação correta, é claro, isso para a gente entender o fenômeno. Não, pessoal, mas a gente está pensando a nível de país, vai pensar a nível de mundo? Nós vamos, né? Hoje nós somos um planeta, por assim dizer, globalizado, apesar da redundância, e o que fazemos está ligado a outros países, outras iniciativas, inclusive com outras possibilidades. Mas para entendermos o nosso país especificamente, e, neste contexto, tudo aquilo que a Mirella comentou e que eu estou falando aqui, a gente tem que entender como o país se comportou por ele mesmo. O certo seria pegar uma linha de avaliação somente do Brasil e entendermos como ela foi afetada dentro da oscilação do Brasil. Ela segue essa curva exatamente? Se ele seguir exatamente essa curva, por algum motivo, os outros países comportaram parecido. Mas se por acaso a curva dele for um pouco mais horizontal, ou seja, a oscilação não foi tão que nada, ou foi mais, isso nos dá um aspecto de como o mundo comportou nesse meio tempo. E aí, o que é interessante? Nós estamos estudando uma disciplina que chama-se indicadores científicos e tecnológicos. Os indicadores tecnológicos e científicos são muito próximos, mas não são exatamente iguais. Não são idênticos.
Então, entendendo como o Brasil se comporta e como o mundo se comportou, a partir daí a gente vai começar a fazer um diagnóstico em cima do que aconteceu naquele ano. O que houve a nível de mundo, por exemplo, que pode ou não ter interferido nesses países que caíram. Porque se a gente pegar a escala, é muito simples, quer fazer uma pesquisa dessa, busca essa escala do IGI para cada ano desse. E verifica quem estava acima, quem estava embaixo, quem subiu, quem desceu. E pesquisa naquele ano o que ocorreu no mundo ou naquele país, especificamente ou naqueles países, para que houvesse ou não essa modificação. Às vezes um evento global afetou 2 ou 3 países, não afetou um terceiro. Por exemplo, uma crise de compra de minério no mundo. Afeta praticamente todo mundo, a China principalmente, e afeta muito o Brasil, que é vendedor de minério. Mas, por incrível que pareça, não afeta a Austrália. A Austrália hoje tem um grande depósito de minério que ela praticamente não usa tanto quanto, como se ela estivesse guardando para quando acabar o nosso. Aí o dela vai valer peso de ouro. Então, na verdade, talvez não afetasse a Austrália. Então a gente tem que começar a entender mais para poder. Mas eu tenho que pesquisar isso tudo? Não, ninguém está pedindo que você se torne expert. Mas para você ter uma ideia, e na área de vocês que trabalham com inovação, ou que trabalham ou pretendem trabalhar, ter uma noção de como os indicadores refletem a nível mundial, e principalmente como cada ocorrência pode indiretamente fazer mudanças nesses indicadores. Então, a gente olhando um gráfico só, a gente pode se enganar. Você pode ter uma ideia do comportamento do país e como se a gente estivesse pedindo somente o Brasil aí. Mas aí eu pergunto, é somente o Brasil que teria a ser feito? Ele é independente dos demais? Não é. A produção dos demais países e suas situações determina a posição do Brasil. O Brasil pode ter aumentado de posição, melhorado a produção e ainda assim ter ficado para trás mais do que deveria. Ou ele pode ter caído de produção e ainda subir, porque os outros caíram também. A depender do que aconteceu no mundo. Olha, gente, não precisa de longe, não. Né? Quando teve aquela crise aqui de Brumadinho, antes disso, lá de Mariana, isso certamente interferiu e muito na produção. Mas produção tecnológica, industrial, porque os principais financiadores desses processos, muitas vezes, são essas empresas. E com essas quebradas que ocorrem, elas diminuem o investimento nessa área. Ou pode ter tido uma reação contrária. Pode significar, por exemplo, deixa eu perguntar a vocês que agora, o colapso da Samarco e Mariana aumentou ou diminuiu o índice de investimento em pesquisa? Tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que fazer uma busca para poder entender isso. Pode ter colapsado em primeira instância e depois ter aumentado o investimento em soluções. Né? Tanto é que, se prestar atenção, de 2 anos para cá, o que aconteceu de crescimento de startups, demodês e outras linhas dessa área, que é para o pessoal incipiente, para que está começando, spin-offs. Né? Outro fator que pode acontecer, nós podemos, por exemplo, chegar em 2025 e a gente está aqui avaliando como foi o crescimento de inovações e pesquisas no Brasil em 2020 e 2021. Em primeira instância, a crise de 2020 pode ter feito cair enormemente a quantidade de todo mundo de inovação, porque o que envolve dinheiro, se toda a verba. Primeiro, vamos analisar. O trabalho, houve uma queda econômica no mundo, né? Praticamente todo mundo teve uma queda do PIB, com exceção da China. Praticamente o mundo todo teve que conter despesas, diminuiu a força de produção, porque com essa questão de pandemia, nem todas as empresas podem trabalhar remotamente, né? Então houve uma diminuição na arrecadação, o que é um fator importante. Os países passaram a arrecadar menos, também é outro fator importante. E aí alguém chega lá em 2025 e fala, mas 2021 o Brasil e alguns países aí melhoraram a posição. Você fala, mas engraçado, diminuiu a força braçal, diminuiu a produção, a verba, mas melhorou. Por quê? Houve uma demanda de mudança de pesquisa, vocês estão vendo aí. Pode ter o Brasil, nesse meio tempo, registrado uma quantidade muito grande de patentes na área de saúde, em função da necessidade que é a pesquisa. Mas é porque o Brasil aumentou a quantidade de patentes registradas? Não. Mas em comparação com outros países, foi uns que conseguiram, por exemplo, ter mais patentes nessa área. Outros
tinham mais patentes em várias áreas, passaram a focar em saúde. E em relação à saúde, o Brasil pode ter crescido. Estou dando exemplos, não estou afirmando, não. Então, eu falo que a gente tem que ter a mente aberta para entender esses índices. Caso contrário, a gente olha um gráfico assim, e vocês vão concordar comigo, olhando o gráfico, a gente pensa só em país, não é verdade? Você pensa só em Brasil. E já está analisado. Só que, se você for analisar com uma visão mais profunda, você percebe que por trás dessas linhas brancas aí, você tem vários países que tem que ser analisado caso a caso, para entender como, de fato, o cenário do seu país mudou. Para isso, você tem que pegar o seu país ao longo destes anos e verificar como ele se comportou isoladamente e depois entender como cada país e comparar. Pega essa lista de cada ano, por exemplo, e ver quem desceu, quem ficou abaixo, quem ficou acima. Ó, o Brasil está em 70º, em 2015, tinha 69 acima dele. 62, quer dizer que ele ultrapassou 8 países. Quais foram os 8 países que caíram? É interessante pensar nisso. Às vezes caiu 9 e um subiu. Né? Então, essa análise, uma pessoa, por que eu vou analisar isso? Justamente no indicador científico e tecnológico, que a gente não está lidando a nível de mundo. Conhecer esses preceitos nos permite entender como cada país desse pode desenvolver. Tá? Então, essa classificação é feita anualmente, desde 2007, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? A World Intellectual Property Organization. Então, essa parceria com a Universidade de Cornell e com a INSEAD, né, que é uma empresa de pesquisa. No Brasil, a Confederação Nacional de Indústria, o CNI, é a parceira na produção e divulgação do índice. Então já começa por aí, olha que interessante. A Confederação Nacional de Indústria. Não é o MEC quem faz isso. Não é o Ministério de Minas e Energia, nem o Ministério da Economia. É a Confederação Nacional de Indústria. Isso já começa a dar uma indicação de que a gente ainda está mal relacionado produção científica com as intelectualidades dentro de universidades. Para a CNI, a colocação brasileira não é digna da celebração, ou seja, não adianta celebrar que subiu. Então, a Giana Sagazio, que é a diretora de inovação do CNI, diz o seguinte: o 72º lugar não é uma posição que corresponda ao tamanho e importância da nossa economia, que é a 9ª maior do mundo. E ela tem razão. A 9ª maior economia do mundo, e a gente podia estar com uma situação muito melhor para investimento na área de pesquisa. Mas acontece que não é só investimento, não. Não estou falando isso com o critério de justificar, não. É para a gente entender de fato. Por exemplo, eu estou falando com alunos de um curso profissionalizante de inovação tecnológica. É mais do que esperado que vocês tenham a compreensão da importância que é uma inovação tecnológica. É mais que esperado que pelo menos alguns de vocês se destaquem em publicações nessa área. E é esperado de todos que o trabalho final de vocês seja um trabalho de qualidade nessa área. É trabalhoso? É sim. Mas é o que se espera de um curso estrito sensu, senão esse é um curso lato sensu, só para poder ter um curso e um diploma, né, para constar. E não é. É um curso que a finalidade dele é a produção. E quando se criou o Profinit, a finalidade era essa. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui nessa disciplina que essa pesquisa, entender o que são esses indicadores, não são científicos, porque, vejam bem, ser científico nem sempre é tecnológico. A prova disso é que quem faz a verificação disso é o Comitê Nacional de Indústria. Muitas vezes, as patentes que são apresentadas e registradas e postas em práticas por um país nem sequer passaram perto de uma pesquisa científica. Mas nem de perto. E por mais triste ainda que é falar que muitos dos grandes trabalhos científicos nem perto passaram de uma inovação tecnológica. Então, assim, se a gente pensar bem, são dois eixos que muitas vezes são ortogonais. Algumas vezes eles geram um vetor em comum, mas a maior parte das vezes são ortogonais. Mas isso é uma questão que não é em todo mundo, não. Países como os Estados Unidos, que geralmente estão no topo, como a Inglaterra e a Alemanha e outros mais, hoje é um dever para vocês aqui, fica um dever de casa. Façam uma pesquisa como é desenvolvido o processo intelectual, de produção intelectual e de inovação lá na Coreia do Sul.
são totalmente vinculados às universidades. Os professores das universidades são cientistas, pesquisadores, eles tramitam pelo governo, eles têm verbas para isso. Aqui no Brasil, a gente fica... As universidades são ilhas isoladas uma das outras, são autarquias completamente isoladas. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, uma universidade trabalha em parceria com outra. E a maior parte dos trabalhos de pesquisa científica geram papers. Alguns são ciência pura, mas os de curso de engenharia e tudo mais, poucos são os que geram uma patente, uma pesquisa. Poucos. Em relação ao que a gente tem de pesquisador no Brasil, são poucos. Isso é um perfil ruim. Aí vem o que ela falou aqui. Em relação à nossa importância, mas é só porque o governo não põe dinheiro? Também. Mas eu falo que não adianta a gente fechar só um dos furos do barco, não. Tem mais de um furo. Então, vamos brigar por mais verbas no ensino, mas vamos brigar para produzir mais inovação, para que os alunos sejam inovadores, para que as pesquisas e os projetos gerem inovação. Todo esse contexto tem que ser analisado. Caso contrário, a gente passa simplesmente a ser a cumprir um programa só para satisfazer o ego, ou cumprir, tipo assim, responder a chamada sem fazer a prova. Né? É a gente simplesmente dizer, tá aqui, a gente fez, então tá bom, obrigado, e vai para casa. E não é adequado, nem é coerente isso. Não é nem produtivo. Queremos mudar o Brasil? Queremos um Brasil melhor? Não esperemos que eles o façam por nós. Vamos nós cumprirmos a nossa parte. Né? Vamos começar a produzir, vamos começar a envolver mais na pesquisa, vamos começar a gerar mais resultados. Vamos cobrar de nossos professores. Aí vocês têm todo o professor, eu quero produzir, professor. Por que você não está? Aqui, quem pode orientar? Em vez de ter um orientador, só põe um co-orientador de um conhecimento à parte aí que pode nos ajudar. Vamos produzir, vamos cobrar. Eu digo isso para os alunos de graduação. Às vezes tem aula do professor que dá aula de, por exemplo, de física para ele. Física 2. Você já olhou o currículo do seu professor? Você já procurou saber quais são as competências que ele tem? Já procurou saber se ele pode te ajudar em algo mais que simplesmente na aula de física? Às vezes vai fazer um TCC, puxa vida, podia ter aquele professor, ele é expert nisso aí, ele produziu nisso. É claro que você não pode, o currículo não diz respeito à personalidade nem boa vontade, isso nós sabemos. Mas pode ser que com isso fortaleça a desenvoltura de um trabalho mais complexo. E a pessoa consiga, de fato, né, complementar isso. Então, vocês vão desenvolver uma pesquisa, envolvam mais a conhecer os perfis. Olha, esse professor aqui, ele já fez patente, olha que interessante, olha, esse aqui, ele tem um projeto envolvido nessa área. Vamos tentar. Às vezes ele não vai ser orientador, mas vai ser um colaborador. Ou então, orientador você tem um só, não. Conversa com seu orientador. Ô, professor, a gente podia chamar o professor tal para orientador. Não, ele tem um assunto que interessa para a gente, vamos conversar. Às vezes o seu orientador não gosta muito daquele professor. Não, o senhor não conversa, não, deixa que eu converso. O senhor só faz o convite. Né? Eu acho uma bobagem, mas de qualquer forma isso pode acontecer. Mas o importante nesse caso é vocês começarem a explorar mais as oportunidades. E quando eu falo isso, não estou falando isso no nível de curso, de mestrado, não. Estou falando no nível de país, de produzir mesmo. E entender que muitas vezes inovação não quer dizer um produto novo. Os 10 países nas melhores posições do índice são, respectivamente, como eu já vi, a Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Singapura, Alemanha e Coreia do Sul. A Suíça, com a melhora de desempenho em patentes e contratos de capital de risco, olha o que eu tinha falado antes, hein? Manteve sua primeira colocação. Entre os 25 primeiros colocados da lista, 16 são países europeus e somente a China, na 14ª posição, não é um país desenvolvido. Não é um país desenvolvido nos critérios em que existe um índice de desenvolvimento humano que ainda não foi cumprido. Mas aí vem aquela questão. A China, o governo é o pesquisador lá. O dinheiro é do governo. Ele decide quem tem e quem pode. E outra coisa, ter dinheiro na China não significa nada. Se você tiver dinheiro lá, mas você falar mal do governo e tiver, chama assim, o seu filme social queimado, você não compra nada de qualidade. Não adianta ter dinheiro. As empresas são ordenadas pelo governo a não vender em quem depõe contra o governo. Aquele milionário da China está sumido, vocês têm notícia dele? O criador lá daquele de vendas. Né? Ninguém sabe o que aconteceu. O cara é milionário, ele está sumido. Então, assim, ter dinheiro nesses países não é. Eu estive lá, eu vi isso. Então, hoje,
Alguns países se destacam em posição, mas não quer dizer que lá tem uma melhoria. Nós temos que lembrar que para um país humanamente desenvolvido, com qualidade, com uma motivação social adequada, as inovações e as patentes têm que caminhar passo a passo, lado a lado, com a questão ambiental, social, né? Melhora de qualidade de vida, saúde. E nós temos visto que não é bem isso que acontece no geral. É outra forma de analisar o indicador. Será que o indicador tecnológico ele representa, de fato, a qualidade desse país? Qualquer um de nós ficaria feliz de morar na Suíça, ou na Suécia, até nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda. Mas quando falo em morar na China, que está em 14ª posição, já vi assim, eu falo para você, eu não tenho vontade. Eu já estive lá há muito tempo, mas não tenho vontade de morar lá. Não tinha na época e não tenho hoje. Então eu falo com vocês, às vezes, que a gente tem que entender melhor o que cada um desses fatores representa, para a gente não cair na ilusão de que, olha o IGI desse país. Né? Mas olha o IDH. O Brasil tem um IDH ruim. E não é exatamente porque aqui é ruim de morar. A gente tem que analisar todos os fatores. Se eu pedisse a alguém para fazer um levantamento aqui dos países que têm a maior quantidade de biosfera de cuidado, vocês vão notar país aí com 70, 60 biosferas. O Brasil, entre 5 e 9, tem 7 biosferas. Só 7? Nossa, o Brasil está tão fraco. Aí você vai olhar o tamanho da biosfera brasileira. Pronto. A Amazônia, já por si só, já cobre 30 biosferas de outro país. Então a gente tem que analisar o índice de forma bem clara, para não ficar preso em quantidades que não são exatamente explicativas. Para nós, o índice de global de inovação, né, ele tem sentido quando a gente começa a entender parte a parte, e principalmente entender passo a passo do seu país. Esse ano, por exemplo, 2020, as Filipinas alcançaram a 50ª posição, pela primeira vez. Em 2014, o país ocupava a 100ª posição. O Vietnã, esse hoje é falado em relação a 2020, tá? E hoje é o país de renda mais baixa e mais bem colocado, está em 42º lugar. Melhor que o país, que o Brasil. Estava na 71ª posição em 2014. Nessa mesma época, se a gente for olhar 2014, vamos olhar aqui, ó. 2014, o Brasil estava em 61. E agora, a gente pega aqui, 42º, que ele está em relação ao Brasil em 62, e estava em 71º. Então, o Brasil estava acima dele. E ele passou o Brasil. Aí a pergunta é, o Brasil deixou de produzir ou ele produziu mais? É um país de renda média baixa, mais bem colocado. Quer dizer, o Vietnã tem uma renda. Só que aí o que acontece? Você vai analisar a disparidade entre as rendas, o investimento e principalmente as parcerias entre empresa e instituição de ensino. É um fator preponderante na qualidade de produção. E isso no Brasil, infelizmente, é um trabalho difícil e é um trabalho que tem que ser muito bem feito porque não está alcançado ainda. A inovação no Brasil tem desafios significativos, especialmente em razão de alguns problemas com exagero da burocracia. Aqui, infelizmente, quase tudo. Mas não tem que ter burocracia nenhuma. Não, tem, pior que tem. Não era para ter. Mas tem, porque se não puser burocracia, o dinheiro não chega em nada. Infelizmente, a maior parte do dinheiro de pesquisa para qualquer coisa que é enviado, você pensa que não está desviado. Isso e também, infelizmente, até em instituições de ensino. É muito triste isso. Você pega projetos que são criados na Câmara dos Deputados, no Senado, o que quer que seja, para poder ser gerados milhões aí. Quando o dinheiro chega onde devia chegar, já foi diluído, já não está mais o mesmo tanto. Não precisa de longe, não. Eu vou perguntar para vocês aqui. Toda a verba destinada ao cuidado de saúde no país chegou tal qual deveria, onde deveria? A maior parte vai dizer que não. E o que é pior, como é calamidade, não precisa de comprovar onde o dinheiro foi, ninguém vai ver esse dinheiro mais. O que é por si só, para mim, uma coisa hedionda, num momento como esse, no mundo todo, uma verba destinada à saúde é desviada descaradamente por pessoas que já ganham mais do que mereciam.
Então é difícil. Esses índices todos, essas situações, elas são fatores que interferem. Não adianta a gente analisar simplesmente a qualidade de patente, a qualidade do pesquisador, a qualidade dos bolsistas, porque tem outros fatores que podem até ser menos significativos. Não estou colocando aqui na mesma balança, não. Mas que também interferem no processo. Né? Todos os aspectos, vamos colocar assim, culturais, esse nível de investimento, caíram, tanto público quanto privado no Brasil. Ó, as conexões entre os centros de pesquisa, universidades e o setor privado. A produção de pesquisa cresceu em volume no Brasil. Em 1991, publicávamos 0,7% dos artigos científicos mundiais, contra 3% publicados em 2013. Isso quer dizer que 22 anos depois, nós estávamos publicando mais. Agora presta atenção. Se eu dividir 3 por 0,7, vai dar 42,86%. Isso quer dizer que 3 por 0,7 dá 428,57%. Aumentou 428, quase 429%. Pode ter aumentado mais que isso. Por que eu estou dizendo? Olha, vocês acham que o número de artigos publicados em 91 é o mesmo número de artigos publicados em 2013? Que o Brasil só cresceu? Provavelmente não, né? Provavelmente o mundo aumentou muito a quantidade de artigos. E para a gente passar de 0,7% para 3%, esse número de publicação aumentou significativamente. Porém, esse crescimento foi interrompido. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico perdeu 60% de recursos em apenas 3 anos devido à crise. Isso lá atrás. Isso vem acontecendo. Né? Além disso, a pesquisa científica, aí que vem o que eu estava falando antes, a pesquisa científica não foi tão direcionada para soluções de mercado como poderia. Por isso, ainda temos bastante para evoluir nesse aspecto. Poucas iniciativas contribuem mais para a inovação do que o trabalho conjunto dessas entidades. De novo, o número de artigos científicos cresceu significativamente, mas não foi a maioria nem de perto deles que eram voltados para soluções de inovação. A maior parte era apenas para gerar papers. Criou-se uma cultura científica de paper pelo paper. Isso em si, se pensarmos bem, é ruim. Porque isso quer dizer que o tempo gasto com um pesquisador dentro de uma universidade apenas gerou um artigo, para que outra pessoa referencie para gerar outro artigo, para que outra pessoa referencie para gerar outro artigo, para que outra pessoa... E olha que o ciclo vai fazendo. E o que foi produzido tecnológica, científica e culturalmente com esses artigos? Talvez a cultura do artigo, talvez aprender a dirimir. Um artigo feito em matemática, em astrofísica, um artigo feito em termos de assim, áreas mais subjetivas, eu até concordo que a produção é ele em si. E pode, inclusive, muita coisa que foi feita na matemática hoje está sendo feita pela física quântica. Ah, mas a física quântica é pura pesquisa. Hoje nós estamos falando em computador quântico. Não é bem assim. Mas eu falo daquelas áreas que são especificamente de engenharia, não são subjetivas, e cujos artigos são feitos apenas pelo artigo em si. E essas pessoas foram criando um círculo, uma nuvem de qualidade altíssima de produção de artigos. Isto não é inovação. Inovação é quando um artigo ou uma pesquisa qualquer resulta numa melhora tecnológica que é aplicada no mercado, que diminui o consumo de energia, melhora a qualidade de vida, gera mais recursos. Tem que ter continuidade. Então, se vocês querem gerar algo que seja considerado inovação, aquilo tem que ter um impacto social, econômico e tecnológico significativo. Não é apenas escrever uma ideia e publicar. Isso volta a ser o que nós estamos falando aqui. É fazer parte de uma nuvem que continua sendo uma nuvem, que nunca vai chover. De um lado, o meio científico evolui ao ter contato com as empresas e o mercado.
Por isso, permite uma melhor compreensão sobre como aplicar seu capital, o conhecimento. Na outra ponta, as empresas potencializam a capacidade de desenvolver soluções melhores ao ter acesso à ciência, a técnicas e metodologias, como as aplicadas em gestão de inovação. A conversa entre universidade e empresa e o mundo funcional e o mercado tem que existir. Uma universidade, que é o que acontece no Brasil, as universidades do Brasil dificilmente se concatenam com o mercado empresarial. As empresas brasileiras estão buscando tecnologias lá fora para usá-las aqui dentro. Com professores, com doutores, com pós-doutores que teriam toda a capacidade. E as universidades públicas, que são as que têm verba pública e deveriam produzir, entram numa semântica, num discurso de que isso é privatizar, é vender. Ninguém está dizendo isso, está dizendo para justificar o que as universidades recebem produzindo parceria e deixar que as empresas invistam nessa pesquisa. Porque assim, a empresa que investe, ela quer resultado. E aí deixa de ser 8 anos pesquisando um tema para gerar um paper e passa a ser talvez 1 ano fazendo uma pesquisa técnica para gerar um recurso. A partir do resultado dessa pesquisa, faz uma nova pesquisa, de novo com um novo compromisso. É preciso que haja um cronograma de desenvolvimento. E do ponto de vista profissional, uma universidade que se envolve com o mercado empresarial, com a indústria, ele prepara o seu profissional com o que está mais atualizado, sem falar no reconhecimento. A própria empresa começa a querer envolvimento dessas pessoas dentro da sua cadeia funcional. E o mercado de trabalho se abre. As tecnologias são mais locais, começam a atender ao mercado, as empresas começam a trabalhar com essa parceria mais aberta. Então, enquanto trabalharmos em eixos reversos, não são ortogonais, não, são reversos, porque eixos ortogonais ainda têm um vértice comum. Esses são reversos, a menor distância entre eles ainda é muito grande. Cada um de vocês deve ter notado isso aí de outra forma, ou visto isso, porque chegar onde vocês estão hoje profissionalmente, já deve ter percebido isso. Então, essas indicações que a gente busca, hoje, principalmente, a gente tem que conhecer. Para eu fazer uma análise de indicação tecnológica, eu não posso buscar somente em artigos científicos. Eu tenho que buscar também na estrutura mercadológica, empresarial. Então, procurem patentes também que não são de artigos, que não são publicadas em artigos, que não geram papers, mas que são, em si só, viáveis tecnologicamente. Então, é preciso que essa busca seja ampla. Quando vocês fazem, por isso é que existe essa separação entre indicadores científicos e indicadores tecnológicos. Podemos ter um país com baixa produção científica e grande produção tecnológica, e vice-versa. O Brasil tem grande produção científica, mas tem baixa produção tecnológica. É um exemplo claro que nós estamos falando aqui. Então, por isso que ela é separada, por isso que ela não é a mesma coisa. Indicador científico e tecnológico é o mesmo pacote. Não, não é. Não é. A forma de buscar indicação tecnológica é você relacionar o que tem de inovação prática no mercado. Não é nem só o registro de patentes, mas aquelas que foram concedidas e que tiveram aplicação. Que concedeu uma patente, fiquei satisfeito, tenho a carta patente, fui para casa, deixei ela caducar e pronto. Não produziu nada de inovação. Não houve produção. E nem científico. Porque eu não escrevi, eu não fiz um edital falando dela e nem produzi. A Lei Brasileira de Inovação, né, foi criada justamente com o objetivo de promover e incentivar a cooperação entre as empresas, o governo e as universidades, chamado a tríplice, né, em tripartite, foi em 2004. A intenção era de desenvolver soluções tecnológicas para serem ofertadas comercialmente e incentivar as universidades a essa parceria, com verbas parcialmente do governo e parcialmente da empresa. Esse primeiro marco legal procurou aumentar a participação das instituições públicas no processo de inovação, estimular essas iniciativas nas empresas, apoiar inventores independentes e gerar fundos específicos. Ou seja, não é só a universidade, não. Aquela pessoa que tivesse uma ideia independente, mas pudesse gerar tecnologia, podia contar com isso. Bem como parques tecnológicos e centros onde as partes interessadas poderiam desenvolver iniciativas inovadoras, até chegar a ser criados alguns. No entanto, ela não foi bem sucedida na prática, como ela foi elaborada na teoria. A inovação não é uma ação burocrática,
determinação legal. Mesmo que seja bem intencionada, pois depende da criação de mecanismos certos para que funcione. Essa parte é que eu queria que se analisasse. Criação dos mecanismos certos para que funcione. Que mecanismos são esses? Quais são os mecanismos para que a lei do marco legal ela funcionasse? Colaboração técnico-científica entre universidades e empresas. Uma gestão mais independente e, ao mesmo tempo, submetida a uma fiscalização adequada para que não houvesse desvio de verbas. Produção tecnológica comprovada, não através de papers, mas através de registros de inovações. Que as inovações gerassem papers, mas não contemos que os papers gerem inovações. O objetivo da pesquisa é a inovação. E a partir da inovação registrada, ela vem a gerar um paper. Se pegarmos artigos aí científicos que são publicados em revistas e congressos, nós vamos ver que eles só apresentam os resultados e mais ou menos. A gente não vê qual é a pesquisa de jeito nenhum. O processo da pesquisa em si fica subentendido. Então, se ele não gera um processo inovador, se ele não, nos papers e nos registros, ele não esclarece nada, o que em si foi gerado? Qual foi o critério? Qual o mecanismo, né, de correlação que existe entre a pesquisa e a inovação? O que foi comprovado naquilo? Mas gastou verba. Esse pesquisador recebeu verba do CNPq, verba da CAPES, da FAPEMIG, e por aí afora. Então, precisamos mudar esse cenário. Se essa motivação não mudar, os indicadores tecnológicos do Brasil vão continuar abaixo, por exemplo, do Vietnã e outros países, que já perceberam isso e já começaram a fazer as mudanças. Professor, você está falando isso com a gente é aluno do curso? Vocês são. Mas vocês são as pessoas que, depois que tiverem com esse certificado, com esse diploma na mão, vão ter mais poder de fala. A maior parte de vocês estão colocados em posições em que são ouvidos. Às vezes, amanhã, são pessoas que vão ser influenciadores. Vão, através de uma orientação, através de uma conversa clara, começar a direcionar. De repente, amanhã, um de vocês está assumindo um cargo qualquer, um posto de inovação, de gestão de tecnologia, de algum órgão, de uma entidade, de uma empresa, e vão ser as pessoas que vão criar essa mentalidade. Então, o papel meu é multiplicar isso através de vocês, e o de vocês multiplicar isso adiante. Não é simplesmente concluir uma disciplina, tirar uma nota e receber um diploma. Senão fica igual aquelas pessoas que fizeram as patentes, tiveram a carta patente, guardaram na gaveta e deixaram caducar. Não houve produção, não houve crescimento. Então, eu não posso fazer, como sendo eu só, fazer tudo sozinho, mas eu posso, através de vocês, criar um centro de multiplicação. Então, alertar para essa importância, para esse efeito em si. Essa limitação que houve, ela levou a uma revisão da lei em 2016 e 2018, quer dizer que recentemente houve uma revisão, com o objetivo de viabilizar esses mecanismos, quer dizer, tornar mais claros e tornar a inovação um processo orgânico no ecossistema empreendedor, especialmente com o fornecimento de uma maior segurança jurídica. Essa revisão incluiu algumas regras de envolvimento mais explícitas para as partes interessadas. Quer dizer, que alguém chegou lá e resolveu deixar um pouco mais óbvio, um pouco mais, a cobrança um pouco mais direta. Bem como maior liberdade, para que elas pudessem chegar a um acordo sobre as participações nos resultados e propriedade. Quer dizer que um dos fatores que estava sendo discutido é a participação. Hoje, por exemplo, nós temos um sistema que um professor criar uma patente, que fizer pela universidade, ele perde a autonomia da patente. Se a universidade for uma universidade interessada em levar adiante isso, perfeito. Mas se ela não for interessada através da sua gestão, simplesmente o professor não consegue fazer sozinho. Porque ele pode querer fazer e ele não tem interesse. Ela é dona da patente, quase sua maioria. Isso aí estimula a pessoa a gerar um processo de patente? Não estimula.
Porque ele fala assim, eu estou fazendo os meus papers, tá bom para mim, estou progredindo, acabou. A cobrança para um professor progredir na carreira dele é ínfima. Se o professor fizer um projetinho por ano e só der aula, ele progride naturalmente. Isso não é uma produção científica adequada. Muito menos tecnológica. Essa é a realidade. As universidades que tomam isso à frente é porque experimentaram o gosto do sucesso e gostaram tanto que não querem mais abrir mão. Podemos dar exemplo aqui. Nós vamos pegar aqui uma escala de universidades que produzem mais. Mas são as universidades que mais têm verbas. Vejam bem, elas não produzem mais porque têm mais verbas, elas têm mais verbas que produzem mais. Aquela história do Tostini quando é fresquinho, né? Mas o fato é que quem produz mais recebe mais pontuação. É visto. Gente, nós sabemos disso. Quem não é visto não é lembrado. A gente leva isso a sério em todas as fases da vida. No relacionamento pessoal, profissional, social. Aquela pessoa que fica muito bom de ser vista, mas fica oculta, ela nunca vai ser enxergada. É um lema que eu aprendi com a minha mãe. Meu filho, nessa vida 40% é competência, 60% é propaganda. E olha que ela estava certa. Nas universidades não é diferente. Se a gente pegar qualquer universidade e for olhar, por exemplo, quantos alunos de Enem direcionaram para ela, é porque os professores dessa universidade são melhores assim, a tal ponto, eles são mais doutores do que a das outras. Às vezes você vai ver, são professores formados na mesma instituição. No entanto, essa de cá tem mais aluno procurando do que a outra. Às vezes até numa situação, ela dá mais gastos. Por exemplo, estudar na UFMG é muito mais oneroso que estudar aqui na UFCJ. Muito mais. Belo Horizonte é uma cidade mais cara. Se desloca mais perigosa. Mas por que os alunos procuram mais a UFMG? Porque ele fala, quando eu formar aqui, eu tenho emprego garantido? Pode ser. Ou pode ser pelo fato de que ele sabe que a UFMG vai se envolver mais com a empresa. Se ele fizer um curso de engenharia lá, a chance de ele ter contato com vários projetos de empresa ao longo da sua formação é mais garantido. E a gente vai ficar simplesmente, fazer o quê? É assim. Não podemos. Se isso está ruim para a gente, vamos inverter. Vamos começar a fazer projeto. Mas é preciso também que a gente cobre das nossas gestões. Ô, dono da UFCJ aí, ô tio UFCJ, deixa a gente fazer projeto com a empresa. Incentiva aí. Porque a gente aparece, consegue mais recursos, consegue mais alunos, mais qualidade, mais publicação, mais resultados, cresce o nome, cresce no índice. Né? Olha, para vocês terem uma ideia. O Profinit da UFCJ tem se posicionado muito bem com relação à qualidade dos alunos que entram, aprovação. Agora nós vamos ter que começar a produzir, porque agora vem a conclusão da primeira turma. A qualidade dos trabalhos vai definir como é que a gente vai ser avaliado. Isso cabe em vocês, né, que vocês são a primeira turma. Mas cabe em nós também. Vocês querem produzir bem? Chega no seu orientador, o que eu faço para produzir bem? Envolve mais de um. Fica registrado. Pensa bem, é o marco que vocês vão deixar. A primeira turma, como é que ela produziu? Né? Isso cobra da segunda turma que ela tem que produzir bem também, porque ela não pode ficar atrás. E já pensou, se você produz bem uma coisa, e você é o marco inicial daquilo, a qualidade que você... É como se você tivesse dado a partida numa coisa, já com qualidade alta. Isso tudo é uma forma da gente estar melhorando a situação do país. Os nossos marcos tecnológicos vêm disso. Uma das novidades incorporadas nas recentes emendas, né, que foram colocadas, incluíram a dispensa da licitação pública para atividades de pesquisa e desenvolvimento até R$80 mil. Quer dizer que uma escola, uma universidade pode fazer uma dispensa de licitação para um projeto que tenha até 80 mil. Isso para projetos que sejam de fundo, por exemplo. Mas isso aí não serve para um projeto de de equipamentos caros da engenharia, de fato não serve. Mas se o projeto for um analisador, se for, por exemplo, um projeto de computação, de inteligência artificial, e vai comprar um grupo de computadores, alguns equipamentos, 80 mil dá para comprar um computador de grande qualidade. É só a gente não pensar em pegar 70 mil e enfiar no bolso. Né? É a produção em si. A simplificação de autorização de uso de prédios em projetos de inovação. Isso quer dizer hoje que um reitor,
pode simplesmente autorizar, ou até mesmo se tivesse uma tutela de um diretor de campus, aqui eu estou cedendo esta área para um projeto de inovação. Não precisa de passar por um Consul, CONEP, não, ele tem toda a autonomia, foi autorizado. A dedução de impostos aplicados em gastos com inovação, isso é mais a ver com as empresas. Estimulando as empresas a investirem mais. Isso é recente, gente, é de 2018. A dedução desses impostos para estimular. Para que a gente possa entender como isso é significativo, a gente tem que começar a abrir essas parcerias com empresas. Alguns de vocês aqui, eu sei, têm acompanhado aí vários desses startups, apresentação, esses Mine Up, esses hubs que estão acontecendo, e estão vendo aí, podiam pedir o testemunho de vocês aqui nisso. Estão vendo aí claramente que existe uma intenção de que as universidades, os alunos, os pesquisadores e tudo mais, se envolvam mais com o processo de produção, de inovação, se inscrevam, apresentem ideias, né? E à medida que for avançando, aquela startup vira um spin-off, aquela spin-off vira uma incubadora, e vai para a incubadora, começa a dizer, aí vem o FIENG, vem outros aí, não, nós estamos dispostos a fornecer o laboratório com uma participação aí no negociável e tal. Só não esqueça que não existe pesquisa científica essa época da filosofia, quando até a geometria é considerada uma arte filosófica, porque nessa época não se fazia contas, era apenas observação gráfica. Já passou muito tempo. Tudo e todos que estão envolvidos hoje contam com a questão financeira. É um fato. É simplesmente um fato. A questão financeira está diretamente ligada em tudo isso. Diretamente ligada em tudo isso. Não podemos esquecer. Mas é questão de fazer isso de forma lícita, limpa, justa, de forma que todos tenham participação. Isso é importante. É a parte que tornar viável, transformar esses indicadores científicos que vocês viram lá atrás do Cristiano, e eu tenho certeza que ele mostrou muito bem, porque ele é um cara que leva isso muito a sério. Ouso dizer que as aulas dele devem ter ficado melhor que as minhas, porque ele é muito mais envolvido nisso. No entanto, sem passar para a questão da realização de investimento, de participação, não vai chegar a indicador tecnológico. E aí vão ser desperdício de anos e anos e anos de investimento público, de estudo, porque não produziram nada. É como se eu pegasse uma pessoa, fizesse ela estudar tudo quanto é ciência, se torna pós-doutora em uns 5 níveis, fantástica. Depois eu pegasse essa pessoa e congelasse ela, guardasse num cofre e escondesse no fundo do oceano. Não, eu só queria que ela aprendesse isso tudo. Para quê? Não vou usar. Não faz sentido algum. É preciso que esse conhecimento se torne um fomentador, um criador de tecnologia, de inovação, até porque, prestem atenção, é um bom senso, gente. Eu posso ter uma ideia fantástica, desenvolver uma pesquisa e lançá-la como um paper. Não gerou inovação. Esse paper pode estimular outra pessoa a gerar inovação. Então, ainda teve uma contribuição. Mas se eu pegar esse paper e ficar escondendo, porque geralmente em paper a gente não passa o grosso da pesquisa, ou seja, aquele pulo do gato não vai, por vários motivos. Não é só por malícia, não. É por questão de que não dá nem espaço. Você tem que escrever, às vezes, 5, 6, 7 páginas, uma coisa que foi pesquisada durante 2 anos. Mas, às vezes, você escreve uma tese inteira de 150 páginas e não fica claro. Sintetizar é um troço complicado. Eu escrevi muito também. Se eu pedisse a vocês que fizessem um artigo de qualidade de 6 páginas, ou uma dissertação de 150, os dois iam deixar vocês tudo de cabelo branco. Porque é preciso saber escrever. Saber, principalmente, pesquisar. É como você tem que lembrar que para escrever uma dissertação, você conta uma história. Pessoas estão falando de dissertação no meio de indicador tecnológico? Pois é, eu estou. Sabe por que eu estou? Porque o meu TCC, que eu escrevi, teve 64 páginas, gerou uma patente. O meu mestrado, que eu fiz com 262 páginas, depois eu tive que encolher um pouco, gerou outra patente. Meu doutorado, com 180 páginas, eu também tive que encolher depois, gerou a terceira patente. E agora o meu pós-doutorado,
que por causa da pandemia a gente não conseguiu publicar nada ainda, porque ainda tem uma revisão a feita da Vale, que ficou bem parado. Provavelmente, aí vai depender da Vale, vai gerar uma quarta patente. Então, eu sei o que eu estou falando, sim. Essas pesquisas que eu fiz, essas 3 primeiras, uma das patentes eu vendi para o Chile, ganhei dinheiro com ela. A primeira delas, eu trabalhei com a Alcan com ela. Vendi para a Alcan, não tinha condições de fazer o processo, vendi para a Alcan. A terceira, eu já estava um pouco mais malicioso, um pouco mais vivido, já era engenheiro, eu apliquei na CSN durante 10 anos, ganhei royalties. E agora, essa quarta eu fiz num projeto de pesquisa de pós-doutorado, que as instituições USP e Vale têm participação, né? Mas gerou patente. Vai dar uma melhoria no processo tecnológico. Vai economizar energia, diminuir resíduo. É inovação. Então, eu contribuí para o índice futuro do Brasil. Aí. E eu contribuí para esses índices do passado aí, tá? E eu falo mais. Eu registrei pessoalmente no INPI 68 patentes, dos quais 4 eram minhas e 64 eram de terceiros. Dessas 64, 60 patentes foram dadas carta patentes. 5 para a UFOP. Quer dizer que nesse índice de 2020 que o Brasil deu uma melhorada aí, e isso tudo eu fiz, eu já era, foi em 2000 ali de 2011 a 2020. Quer dizer que em 2011, aquela posição do Brasil, eu já tinha colaborado com ela. Porque as patentes já tinham entrado. Eu já tinha feito patente. Em 2011 eu já era viúvo, de lá para cá eu fiz só uma patente para os outros. Então, eu fiz tudo antes de 2010. Então, o professor aqui que fala muito aqui, que está conversando com vocês, foi sim um colaborador para que o Brasil tivesse naquela posição. E sabe o que é o mais triste? É que eu sozinho apresentei mais patentes do que muitas das universidades brasileiras. Com 4 patentes. E com todas que eu apresentei para terceiros, porque escrever uma patente, não era, o cara tinha ideia, mas alguém tinha que escrever e fazer o projeto. E era eu. Eu ganhava bem por isso, tá? Não ganhava mal. Na época, em 2002, cada patente que eu fazia era em torno de 5 a 10 mil reais. Cada patente. E recebia, tá? Então eu falo, só que assim, serviço completo. Pegava o projeto da pessoa, levava até a concepção final do documento. Ele só tinha que me falar a ideia. O resto era eu. O acompanhamento é que eu não fazia, porque precisava de escritório. Mas aí as universidades todas tinham seu escritório. Então, sei que eu estou falando sim. Ajudei a melhorar o indicador tecnológico. Agora, talvez eu não tenha ajudado o indicador científico, porque cientificamente, como minha tese e meu mestrado foram patente, ficaram muito tempo sem ser publicado. Só que agora, recentemente, eu publiquei sobre eles. Ganhei até um prêmio da ABM sobre o projeto do meu doutorado. Então, virou um artigo científico. E já traduzi eles em inglês e para francês, para publicar no Canadá e nos Estados Unidos. Então, tem mais um indicador científico no Brasil. Não, gente, eu não estou falando um pouco. Só que eu não tenho essa quantidade de papers que tem, essa nuvem de pessoas que tem nas universidades, porque meus papers são relacionados a projetos que vão ser postos em prática. Então, eu não faço um a cada 6 meses. Eu levo 2 anos do projeto para depois fazer um artigo deles. É o que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho engavetado, nos meus projetos de engenharia, pelo menos uns 8 projetos nisso aí. E nisso aí, eu, Fabrício e a minha orientanda vão publicar, porque o nome vai estar junto. Porque tem a ver com a área. Então, cobrem dos seus orientadores. O que a gente pode fazer para publicar? É importante. Agora, são projetos que a gente não vai fazer só para sair publicação científica, não. Eles vão também colaborar. A ideia é vender para a empresa. É pôr em prática. Sabe qual que é o difícil hoje? É vencer essa barreira que existe, essa parede que tem entre empresa e universidade. 3. Formas de inovação tecnológica. O que a gente chama de formas de inovação? A gente pensa que inovação é sempre fazer um projeto de invenção. Inventar um equipamento. Não é isso. Inovação, presta atenção. Existe uma diferença muito grande entre inovação e invenção. A criatividade pode perseguir 2 destinos diferentes: a invenção e a inovação. Invenção é a simples criação de algo novo. Já a inovação costuma ser descrita como uma aplicação bem-sucedida de algo novo.
Isso significa que o mercado precisa aceitar a novidade e que a empresa precisa ser capaz de estimular seu público incorporado. Pode parecer simples, mas da mesma forma que existe resistência à mudança dentro da empresa, existe fora dela. E nós sabemos disso. É o tal do deixa como é que tá para ver como é que fica. É impressionante como é que as pessoas preferem não mudar e ficar com o que já conhece, mesmo estando ruim. Inovação e invenção, então, vamos lá. Eu posso inventar uma coisa qualquer, seja ela um objeto, seja um processo, seja uma metodologia. Né? Agora, a inovação é quando eu ponho essa invenção minha no papel, ponho ela em prática e ela resulta em uma melhoria. Eu me lembro, eu não sei qual de vocês, aí vocês me perdoem, tá? Quando eu dei aula de políticas brasileiras lá atrás, para essa turma, que falaram com vocês, teve alguém, eu ia até perguntar a Moema se ela lembra, se foi ela, alguém que comentou que estava desenvolvendo um processo novo para a área que trabalha dentro da UFCJ, eu acho. Eu não me lembro mais quem. E eu comentei na época, numa aula que eu tive até com sábado, foi lá em São João del Rei, eu falei que aquilo era um processo de inovação. E só ia, e se colocasse em prática e melhorasse a funcionalidade do setor, era uma inovação. Mas enquanto não fosse colocado, era só uma invenção, uma ideia. Não lembro mais quem era, me desculpe, tá? Eu lembro do fato em si, mas não lembro da pessoa. E é esse exemplo, claro. Vou dar um exemplo para vocês, eu posso falar abertamente. Vou falar para vocês aqui. Minha tese de doutorado foi pegar o ultrassom e aplicar o ultrassom em resíduos siderúrgicos, de forma a limpar esses resíduos, desincorporar a parte não metálica, por um processo físico, eu não quebrava, só limpava, depois passar isso numa espiral, como a parte metálica é bem mais densa, densidade perto de 7 alguma coisa, enquanto que a parte não metálica é 2 alguma coisa, separava por gravidade, ou gravítico, né? E concentrava e recuperava o teor metálico. Isso com uso mínimo de energia, usando o ultrassom e um agitador mecânico. Já existia o ultrassom, já existia o agitador. Eu não inventei o ultrassom, eu não inventei o agitador. Mas, consequentemente, a associação desta ideia com essa finalidade era uma invenção. Virou inovação quando eu mostrei a aplicabilidade daquela dentro do mercado siderúrgico que julgava fora teor metálico rico. Para vocês terem uma ideia, uma empresa igual a CSN julgava em torno de quase 3.000, presta atenção, 3.000 toneladas de aço em pó fora todo mês. 3.000 toneladas de aço em pó fora todo mês. Na época, no valor da sucata, que estava em torno de R$150, daria líquido um lucro de quase 500 mil reais todo mês. Quase, deixa eu ver, 150 vezes tonelada, é isso mesmo, R$150 a tonelada, 3.000 toneladas, quase 500 mil. Todo mês. Isso quer dizer que são 6 milhões por ano. Para uma empresa pequena, uma planta que tinha 10 metros por 8 metros, trabalhava com 6 funcionários, depois passou a fazer turno, aí trabalhou com 12, porque bastava 2 turnos, e que uma planta que gastava, em média, de energia, 2,4 kWh por toneladas, 3 vezes isso vai dar 7.200, quer dizer que 7.200 kW, 7,2 MWh para uma empresa, para recuperar energia, e a água era reciclada, isso foi um boom. Então, essa invenção virou inovação. Tá? Virou patente, foi registrado e tudo mais. Então, às vezes, a gente faz uma invenção. Eu faço parte de um grupo agora, que foi chamado para pesquisar sobre a Covid. Olha só, eu não sei nada, eu não sou médico, não sou biólogo. Ajudar a pesquisa. Meu doutorado foi usando ondas ultrassônicas, então eu conheço muito de ultrassom. Em todos os níveis de frequência. E eu ajudei da seguinte forma: por que a gente não começa a usar o ultrassom tentando dissolver os trombos que estão sendo formados no pulmão? É localizado,
a pessoa pode inalar o tronco solvente, que não precisa ser de dosagem tão forte, ele tem mais eficiência, não precisa espalhar pelo corpo, colocando em risco hemorragias. E também você pode usar uma dosagem menor. Enquanto isso, você põe na placa embaixo que a pessoa está, uma placa mecânica vibrando, por exemplo, com uma frequência acústica de 852 Hz. Essa mesma que a gente passa em frente à caixa de som, e o pulmão vibra. Com isso, vai manter a água do pulmão vibrando, não deixa segregar, não deixa desenvolver bactérias, pneumonia. Porque está agitando. Uma água agitada não desenvolve pneumonia. É preciso que a bactéria fique estática para desenvolver sua colônia. Ela agitada não desenvolve. E ultrassons quando você dissolve os trombos. Eu não entendo de organismo. Mas para não ter dano no tecido, a gente põe várias fontes de ultrassom, como se fosse uma lente ou um espelho, de forma que a convergência e o foco seja naquela região dos brônquios. E ele passa pelos tecidos sem causar dano. Resultado: 5 universidades compraram a ideia e já começaram a desenvolver. Vai ter pedir alguma origem para isso? Não estou preocupado com o dinheiro, não. Eu estou tentando, da minha parte, do que eu posso, fazer algo que melhore essas pessoas que estão fazendo de Covid. De repente, se isso ajudar, que felicidade que não vai ser. Porque até sair uma vacina, vai ter gente com esse problema. E se diminuir a morte, eu durmo amanhã muito mais feliz. Por enquanto, é uma invenção. Se for posta em prática e tiver resultado, vira uma inovação. Descobriram nesse meio tempo que já estão usando o ultrassom para tratar trombos cerebrais e, inclusive, nas artérias. Só não tinham feito o equipamento para tratar no pulmão, porque ele é muito largo. Pronto, olha aí. Uma invenção que corre o risco de virar uma inovação. Não vou ganhar nada, mas não fiz para ganhar. Então, a gente tem que fazer as coisas porque tem que ser feito. Mas inovação tem essa situação. Ela é quando a ideia é posta em prática, ela gera um recurso, ela melhora, ela não precisa ser um produto físico, pode ser uma metodologia. É claro que na hora de registrar patente, é difícil registrar metodologia. Mas nem toda inovação vira patente. Isso é uma realidade também. Por isso que quando você fala no marco da inovação, tem que ter um aspecto mais amplo, mais social também. Você pode ter um país, por exemplo, que é especialista em administração. Não gera patente nenhuma, mas o país é fantástico. Gera metodologias e mais metodologias. Para vocês terem uma ideia, a metodologia Falcone de qualidade não é uma patente, mas foi registrada como inovação. O processo 5S, Kaizen, o 5W2H, o PDCA. A Natália é formada em produção. Perguntem a ela aí. Nenhum desses processos tem patente, mas é considerado uma inovação, pela eficiência que a melhora da empresa apresenta com a aplicação desses processos. Por isso, inovação demanda pela identificação de um problema, o desenvolvimento de uma solução para ele e a capacidade de convencer seu público de que, primeiro, ele tem um problema do qual ele pode nem ter consciência. Depois, que ele, no caso, a empresa, né, é capaz de resolvê-lo. Por isso, não podemos pensar na criatividade como usada por um artista. Não pode comparar. Na arte, o profissional é livre para criar o que bem entender. No mundo corporativo, funcional, empresarial, no mundo das indústrias, há uma limitação natural em razão dos objetivos, estratégias e procedimentos. Eu inventei uma coisa que transforma casca de ovo em papel comum de escrever. O custo é igual ao do papel comum. No momento, a empresa não vai começar a juntar ovo para fazer isso. Não vai. Porque o papel comum já tem um processo. Só que o meu processo tem que... Porque, mas você faz... O custo é o mesmo, eu podia recuperar ovo, tudo bem. Mas o seu processo é totalmente diferente do papel convencional. Então, eu tenho que criar maquinário, comprar, montar, testar, fazer um monte de coisas que eu não vou fazer agora. Agora, se eu digo o seguinte, eu comecei a transformar casca de ovo em, por exemplo... transformar casca de ovo em vitamina D pura. Opa! Aí é diferente. Que aí a vitamina D está sendo feita por um processo que demanda um resíduo alimentar, que é casca de ovo. Estou chutando aqui, né? Eu descobri um jeito de fazer a casca do ovo do frango ficar mais colorida, mais bonita. É uma invenção? É. É uma inovação? Não. Que diferença que faz? Se a casca vai vir amarela abacate... Quando eu falo amarelo abacate, é aquele que eu falo o verde limão brilhante, né? Aquela coisa. Ou vai ser um rosa choque.
Vai ter mais venda de ovo por isso? Se for, aí é uma inovação. Mas se não for ter venda de ovo, não faz diferença nenhuma. Né? Então a gente tem que entender o que acontece. Né? Eu faço uma patente agora que a casca do ovo fica bem mais branca, mais branquinha, nunca vi. E daí eu vou quebrar a casca e jogar fora. Todo processo de invenção tem que ter um resultado prático para ser chamado de inovação. Então, inovação e invenção. Essa comparação ainda para evidenciar, né, que é preciso criar um ambiente ideal em que a criatividade flua em uma metodologia correta para que a inovação se aplique. Você tem que ter a invenção, você tem que ter a criatividade, mas você tem que ter uma aplicabilidade. Tem que resultar em algo que vale a pena investir. Caso contrário, é só uma invenção. E a invenção em si, mesmo que patenteável, ela não traz em si inovação. Então, não reflete na qualidade. A criatividade e a inovação no meio empresarial dependem de uma boa gestão com todas as áreas. Por isso a importância de diferenciar os termos. Gestão da inovação e inovação. A inovação é o que eu te falei. Você tem uma invenção e ela tem uma aplicabilidade. Agora eu tenho que fazer a gestão da inovação. Eu tenho que torná-la lá dentro da aplicabilidade o mais rentável possível. Então, o que eu tenho que fazer com a gestão? Adotar uma metodologia de elaboração de novas iniciativas, de seleção de projetos viáveis, validação deles no mercado, uma boa estratégia de marketing e vendas, determinação de indicadores e metas de inovação, monitoramento dos resultados e aprimoramento do processo. Dito isso aqui, eu quero perguntar a vocês o seguinte. Eu estou falando isso tudo com vocês aqui, de toda essa conversa que nós tivemos. Ficou claro o que eu estou querendo passar para vocês? Podem responder aí. Tá claro ou ainda está meio nubloso? Está claro. Claro. Porque você vai pensar assim, professor, poxa, um processo de indicadores tecnológicos. E você está falando aí de gestão, de invenção, ideias, e eu vou explicar por quê. Todos vocês que estão aqui, hoje a maior parte de vocês trabalha dentro da universidade, outros aí têm seus empregos, então não importa. Mas vocês podem, a partir dessa formação, ter uma proposta de trabalho, uma área, de repente, até fora, até na área empresarial aí. Como vocês acham que as pessoas das gestões empresariais, que veja bem, saber conhecer uma inovação científica e uma tecnológica, saber identificar, é só o início de um processo. O outro é saber fazer a prospecção correta da tecnologia. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma prospecção de inovação, o que a gente pensa de cara? Fazer prospecção de patente, não é? Prospecção de patente, INPI e tal. Ou então, não, vamos fazer uma prospecção científica. Vamos fazer, então, quantos artigos científicos? Mas a prospecção de inovação, ela é mais ampla. Muitas das inovações que vocês vão encontrar não tiveram embasamento científico de pesquisa. Não foi publicado. E algumas publicações não geraram inovação. Olha que trabalho interessante. Ô, professor, qual vai ser meu trabalho de conclusão aí do meu mestrado? Aí eu vou pesquisar todos os projetos científicos que poderiam, mas não geraram inovação. Cara, já pensou que coisa fantástica? Você vai gerar um catálogo de trabalhos que poderiam ter virado inovação e não virou. Você está dizendo para a empresa, olha a riqueza de coisa escondida aqui, eu descobri o mapa da mina. E essas empresas, publicando isso, as pessoas que o fizeram, você pode estar começando a fazer uma faísca de fagulhamento para ligar um setor que não estava ligado antes. Mais do que isso, gente. E eu vou continuar aqui para vocês entenderem por que eu estou abordando isso aqui. Vou falar 10 das empresas que mais inovaram no Brasil. Prestem atenção. Primeira delas, o Cielo. O Cielo cresceu a tal ponto que ele tirou essas outras, né, competidoras do mercado. Ele começou de uma época, aí veio e tirou a competidora, começou a ser barrada por essas outras, PagSeguro, alguma coisa assim, ela foi e inovou. Começou a investir. Planos que mais inovador. Então, presta atenção, empresas. A Fiat, né? FCA Brasil, da Fiat.
Está aí, ó, uma das 10 empresas. Está na ordem da maior para a menor. A Siemens, no Brasil, foi uma das empresas que mais inovou. Ela não é originária do Brasil, mas a do Brasil foi uma das que mais inovou. A Philips, que também, né, tem no mundo todo, está aí, ó. Essa aqui, que beleza. Ela é originariamente brasileira. Tem vendido, né? Tem vendido avião para o mundo todo, com tecnologia, inovação. Essa que se instalou no Brasil. Inclusive a Microsoft do Brasil é uma das que mais produzem no mundo. Uma das que mais produzem no mundo. E ela gera coisas que vão para o mundo todo. SAP-Lab, que trabalha com agroindústria, pesquisas de grãos mutagênicos, aí, né, de codificação de genética, né, e preparação de solo, e maquinário eletrônico, de todas as áreas que você pode imaginar, a SAP-Lab trabalha para a agricultura. Então, ali tem engenharia mecânica, engenharia química, bioprocesso, eletrônica, controle e automação, mecatrônica. Se você pensar, eles têm lá geólogo, engenheiro de minas, porque inclusive analisa o solo também. Tem, nossa, tem um monte. Aí vem aqui, ó, a Sentry, que é basicamente uma empresa de monitoramento por drone. A gente virou uma coisa. E aí vem aqui, ó, Saint-Gobain, a produção de vários produtos em várias áreas, inclusive IoT, né? Fazendo comunicações. E a ArcelorMittal, produzindo material aí específico para automóveis. E várias dessas empresas brasileiras que estão fechando no Brasil, por assim dizer, não estão parando de comprar da Arcelor. Elas vão produzir lá fora, mas comprando o aço da Arcelor. A maior parte delas está mudando para países onde vale mais a pena pagar do que os impostos por causa da situação que está, né? Aí nós falamos aqui, ó, das 15 universidades brasileiras que são as 15 que produzem 60% da ciência brasileira. Vamos lá. Primeira delas, USP. Lembrando, senhores, que a USP não é federal, tá? A USP é estadual. Então, em ciências de saúde, isso é a quantidade, o número de trabalhos publicados. 22 mil trabalhos publicados. Ciências biológicas, 17 mil. Ciências exatas da natureza. Ciências agrícolas, engenharia. E todas as pesquisas juntas. Assim, isso é de 2013 a 2018. Tá? Isso é durante uns 5 anos, de 2013 a 2018. Depois, a Unesp, a Unicamp, a UFRJ, a UFRGS, que é do Rio Grande do Sul, a UFMG, está na 6ª posição, a Unifesp, que é de São Paulo, federal, a Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, Federal de Pernambuco, a UNB, Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, a Federal de São Carlos, a UFV e de Santa Maria. Santa Maria produz mais que a gente. Agora, olha que interessante. Isso diz respeito ao total de trabalhos publicados. Olha aí. Quantos destes trabalhos viraram inovação? Quantos destes trabalhos, de fato, foram publicados em inovação? Geraram algum recurso, especificamente? Quantos destes trabalhos? Não diz, né? A gente sabe que houve essa publicação, uso de qualidade. Vamos lá. Pela análise, os de ciências da saúde são muito voltados para a área. Nem sempre geram inovação, mas costumam ser úteis. Ciências biológicas podem ou não. Ciências exatas da natureza é muito incerto. Ciências agrícolas geralmente geram resultado, porque são aplicações práticas. Não adianta escrever um artigo se tiver praticidade. Engenharia pode ou não ter sido publicado, mas tem uma boa chance. Então, a depender da área, pode ou não ter virado inovação, contribuir para a inovação. Pode chegar ao ponto aí que, se for pegar por inovação, você pode ter uma inversão aí de quadro. Dificilmente a USP perderia lugar.
E a USP é uma universidade que trabalha com verba de empresa Vale, Embraer, Arcelor. Ela trabalha com verba de vários. A Petrobras montou um laboratório inteiro lá dentro, onde eu fiz o meu pós-doutorado. É montado pela Petrobras. O professor viaja ao mundo lá, o responsável do laboratório, pesquisando, tudo por conta da Petrobras. Vai para a Alemanha, fica lá, vai em congresso, tudo. Ainda tem verba para pagar bolsista, tem verba para pagar técnico. Por que nós não podemos? Por que a UFSJ não pode? Por que outras não fazem isso? Oi, Vel. Oi. A Universidade Federal da Paraíba não aparece nesse ranking aí, né? Isso. E ela, em 2018, ela recebeu o primeiro lugar em depósito de patente. Pois é, aí, olha, que excelente você falar isso aí. Nossa, menina, eu até te dar um beijo na testa. Olha só, você acabou de explicar exatamente o que eu estou falando. Esse ranking não pode... Às vezes essa aí que você falou, ela está aqui embaixo em relação à publicação de papers, né? Mas o que acontece? Eles estão voltados lá para a produção de inovação. Né? Você vê aqui, não apareceu aqui a UFLA. Vocês viram a UFLA em algum lugar? No entanto, a UFLA produz pra caramba de inovação, tem verba atrás de verba. É esse o ponto que eu queria chegar. Nossa, que colocação abençoada. Oi, Vel. Daí, olha para você ver, a USP aparece em primeiro, e em depósito de patente ela fica em sexto. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a gente tem que mudar esse cenário, sabe, Moena? Porque a gente fica assim, minha análise agora é do Erivelto, professor, falando de um engenheiro, que eu sou professor federal há 8 anos, dou aula em universidade há 15 anos, mas eu sou engenheiro há 27 anos, eu trabalho com engenharia há muitos anos, estive fora do país, fui empresário, tal, aquela coisa. Olha, se a gente não mudar o cenário, o que a gente vai estar fazendo, literalmente, é empurrando as universidades brasileiras para baixo. Elas vão se tornar fornecedoras de paper, mas poucas com aplicação prática. E isso tem um impacto muito grande. Você vê o índice do Brasil aí. Você imagina agora, faz a análise comigo. Se todos, 58.899, só da USP, se todos eles tivessem gerado, se metade virasse inovação de cada uma dessas, vamos somar tudo por alto aqui, ó, 59 mil, com mais 23 vai dar o total de 92 mil, depois com mais 19 vai dar um total de 111 mil, com mais 17, 128 mil, com mais 15, com 16, 128 mil vai dar 144 mil, depois com mais 15, 159 mil, com mais 11, 170 mil, depois com mais 10, 180 mil, 189 mil, 196 mil, 203 mil, 210 mil, 217 mil, 214 mil, 220 mil. Eu somei por alto, tá, gente? Arredondei 220 mil artigos publicados em 5 anos. Imagina, agora eu nem me atrevo a falar metade. Quem sou eu? Me contento em falar 1/3. 1/3 de 220, vou arredondar para 70. Se 70 mil virasse inovação, que posição você acha que o Brasil estaria naquele ranking? Não sei dizer que a gente tem que pesquisar o total produzido, você concorda? Mas você acha que teria uma influência? Não teria? Alguns deles podem ter virado, como eu falei. Mas, é o que você acabou de falar, não estão listadas 2 universidades que, em si, foram campeãs de publicação de inovação. Muito obrigado. Você ilustrou com chave de ouro minha colocação. É isso que eu quero chegar. Eu quero que vocês entendam essa percepção de que a gente, às vezes, se ilude com os dados, se a gente não souber ler o que está por trás, ou seja, o raio-x, o esqueleto daquilo ali, os bastidores, a gente se engana. Olha aqui, o número de trabalhos publicados com pelo menos um autor da universidade coautor da indústria. Aí sim, a gente começa a falar em 2017, olha. Então, olha só, presta atenção. Nós estamos falando aqui, ó, número de trabalhos publicados com pelo menos um coautor da indústria. Então, vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. Repara para mim, no total de trabalhos publicados que a USP publicou, estão aí 59 mil, basicamente. Trabalhos publicados com pelo menos um autor, né, nesse processo. Está na faixa de
Coloquei ali, 400. Não é 1.000 não, tá? Nós não estamos falando em 1.000 não, é unidade mesmo. 400 trabalhos. Voltamos. 59 mil publicados. Um autor na indústria. Porque se tem autor na indústria, vira inovação, vocês concordam? Que a empresa vai aplicar e vai inovar. Olha, vê se eu estou sendo alarmista. Em 2019, é a mesma fonte, tá? Deve ser do mesmo quinquênio. Olha aqui. 400. A USP produziu em 2017 400. Isso quer dizer que, se eu somar aqui, vou pegar aqui, ó, 2013, 2018, vou repetir, vou aumentar um pouquinho 400. Então, vou somar os três. 2013 foi na faixa de 250, depois 200. Se deu aí nesses trabalhos todos 2.000, foi muito. 2.000 em comparação com 59 mil, 60 mil publicados. Pode passar um pouco, estou aumentando lá. 2.000 para 60 mil. Não é nem não é um terço, é um 30 avos. É 3,3%. 3,5%. Ô, gente, 3,5% de todos esses trabalhos viraram. Olha que interessante, Moema, você falou. Se a gente fizer a pesquisa de qual universidade você falou? É da Paraíba. Da Paraíba, isso, a UFPA. Se você pegar. Não, FPA não. Da Paraíba, FPA não. PA, é o FPR, né? É. Tá aqui, ó. A do Paraná é PR. Então, peraí, eu estou errando. Eu sou péssimo com esse de sigla. O UF Paraíba. Olha lá, o UF Paraíba. Então, é o FPB, né? O PB, Pernambuco. Não, Pernambuco é PR. É o FPB mesmo, Paraíba é PB. É o FPB. É o FPB. Eu sou negação. Se fosse o número, eu guardava tão fácil, na letra. Então, vamos lá. Ela nem aparece aqui, nem aparece lá atrás. E, às vezes, ela está no topo disso aqui. Ó. Aí, serve para a gente avaliar o seguinte. Olha só. Se a gente somasse todos os trabalhos publicados no quinquênio, daria em torno de 2.000. 3,5%. 3,5% de tudo que foi publicado. É muito pouco, gente. Se você pensar em quanto é gasto em verba, incentivar, isso é que derruba, às vezes, o argumento da gente em conseguir verba de empresa. Ela fala, não vou, não publica, não vale a pena, tal. Então não adianta fazer, para fazer, você vai fazer, a gente vai mudar alguma coisa? Não é que vocês vão mudar, não. Mas quando vocês forem analisar os indicadores tecnológicos de inovação de uma determinada instituição, vocês vão ter que ler essas entrelinhas, esses bastidores. Olha aqui nossa publicação de paper, tudo bem. Me diz quantos viraram patente, quantos foram feitos pela empresa. Não, mas isso não vem ao caso. É o que vem ao caso. O que vocês publicaram com a empresa? O que foi publicado em parceria? O que gerou patente? Isso é justamente o que vem ao caso. Senão, não faz sentido só o paper. Né? Aqui, parcerias entre universidades públicas e empresas são cada vez mais frequentes. Isso está acontecendo. As parcerias estão aumentando. Né? A gente somar todas, e até condizente com esse quadro. Se a gente for pegando a soma de todas aqui, que tiveram aí, deve beirar aí esse total. A USP é a maior, depois a do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, predominantemente, é Petrobras. Predominantemente é Petrobras. Não tenha dúvida. A USP tem várias empresas. No Rio de Janeiro, predominantemente Petrobras. Ela criou a cópia para isso, nessa época, assim, quando foi criada a cópia. Não, é FRJ. Então, se colocar aqui, de 1980 até 2017, nós passamos aí com a relação de quase 1.600, né, de universidades públicas e empresas. Mas ainda é muito pouco em relação, quando fala em parceria, gente, não é de universidades, né, não tem 1.600 universidades, é 1.600 parcerias. O que joga nesse número de trabalhos publicados. O que, por si só, é uma coisa que deveria ser maior, porque quem publica 60 mil papers quase, isso só a USP. Nós falamos em 220 mil. 220 mil. 220 mil publicados ali. Se tivesse um terço disso, seria 70 mil trabalhos que gerariam. No entanto, nós estamos falando de quanto? De em torno de 2.000.
6 mil no máximo. Em vez de 70 mil, ou seja, mais de 10 vezes menos. É claro que... Agora, faça o seguinte, faça um TV de casa. Curiosamente, procure, para cada país daquela lista que eu passei para você, qual que está em posição. Pega aquela lista ali, olha as universidades de cada um que publicam mais. Relação dela. Olha as inovações publicadas por elas. Quais empresas são parceiras. Vocês vão encontrar uma relação muito mais íntima do que a nossa aqui no Brasil. Esse tema aqui... Mas essa relação aí também é porque as universidades pesquisam nem sempre o que o mercado precisa, né? Pois é. Então, essas parcerias acabam não sendo aí tão relevantes nesse sentido. Porque o que está estudando na universidade não é o que está o mercado precisando. Pois é, mas aí também tem um erro, porque, por exemplo, se você pesquisar desses países todos, você vai encontrar muita universidade. Os Estados Unidos tem uma das maiores universidades de filosofia do mundo. E ela publica artigos. E eles não são artigos científicos. Assim, não é artigo que vai para a empresa, não tem inovação. Por exemplo, universidades de direito, poucas produzem inovação. Poucas. E o maior número de universidades de direito, e as mais famosas, estão na Europa e nos Estados Unidos. E eles estão no topo. Na Coreia também tem um monte de universidade que não faz artigo. A questão não é a maioria. A questão é que, o seguinte, eles fazem a maior parte de artigos que talvez não sejam utilizados. Mas eu garanto para você que boa parte dos artigos não é 3%, a gente está estimando que não. Se você olhar, por exemplo, nas universidades americanas, veja bem, eu concordo com você em grau, número e gênero, mas universidades que têm cursos de engenharia, que é basicamente voltado para a indústria, não justifica essas universidades não terem trabalhos em parceria. E eu te pergunto, faz você a prospecção na nossa casa, dos cursos de engenharia que nós temos na universidade, quais estão gerando projetos em parceria que vão gerar inovação. Só olhar quais são os projetos que estão em andamento e quantos virarão inovação. Tem muito projeto de extensão, mas de inovação não tem. Os professores não levam para inovação. Teve um professor que começou a fazer um projeto ali de tijolo ecológico, mas não levou para inovação. Não buscou parceria. E a mesma coisa acontece com outras universidades. Mas, em compensação, você pega a USP, que é pouco que ela faz, mas é mais que todo mundo. Então, assim, todos esses países, todos eles, têm várias áreas que publicam artigos ou trabalhos que não são na área de inovação, que são pela ciência pura. Isso é aceitável. Por exemplo, você pega um curso lá de vou dar exemplo. Santa Catarina tem cursos de física, entre eles o de astrofísica, que em si não são trabalhos que geram inovação. São pesquisa, está pesquisando a velocidade com que o universo se expande e gastam muita verba. No entanto, mesmo assim, se você procurar, a Universidade de Santa Catarina está naquela listagem ali, de parcerias. Então, é importante mudar a mentalidade, não é a competência. Nós temos professores que podiam fazer tanto um trabalho para... Eu fiz um artigo há pouco tempo, que é até publicado numa revista pequena, que foi um artigo mais para poder fazer uma parceria com outro professor da UFOP, que tinha que fazer um artigo rápido. Não dava tempo de esperar muito tempo para contar ponto para ele. Aí eu fiz um artigo, que é justamente de provar que a série de Fibonacci, ela tende a um APG, a partir do 10º termo. Aí fiz a série, mostrei a equação de Binet, provei o termo, deduzi matematicamente, fiz lá o limite dela, quando o termo tende a um número maior, provei que é igual ao φ, que é o número áureo, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Depois eu projetei no Excel um gráfico, mostrando o sanfonamento e o estreitamento, que a partir do 20º termo ela se torna uma reta, com valor igual ao φ. Pronto, comprovei meu projeto. É um projeto puramente teórico, não tem aplicabilidade, a princípio. Só que quando você deixa qualquer tipo de material cair sobre uma superfície líquida, a onda e a amplitude que ele gera, que tem a ver com o volume e o peso do objeto que caiu ali, que tem a ver com o impacto, porque, veja bem, no ar a velocidade é praticamente constante, aceleração. Mas quando cai na água, muda, porque tem o efeito empuxo, e o empuxo tem a ver com a densidade da água e a densidade do objeto.
Então, dentro da água, essa densidade aumenta. Por isso que ele faz, quando ele cai na água, por exemplo, se você jogar dois objetos iguais, eles caem igual se for a altura pequena, que não tem resistência do ar. Mas quando atinge a superfície da água, o mais pesado desce primeiro. E mesmo que eles tenham a mesma forma, tá? Porque é da forma, igual a pena. Não. Você pode pegar duas bolas, uma de ferro e uma de gesso. Quando elas atingirem a água, a de ferro desce primeiro. Porque dentro da água, o fator empuxo é significativo, que é a força que a água faz resistir ao objeto. Tem a ver com a densidade. Aí, a força-peso ganha. A diferença peso-empuxo é significativo. E aí, com isso, a resultante da força é maior. No mais pesado, a aceleração aumenta. Pessoal, por que você está dizendo isso na aula de iniciação? Eu estou dizendo pelo seguinte. Peguei esse cálculo, fiz o Fibonacci, agora um professor da UFOP falou comigo, um outro. Rapaz, usei aquela sequência sua para fazer uma análise de propagação de ondas em meio líquido, que segue Fibonacci. Ao invés de fazer toda uma derivada de uma função complicada que é redundante, ele simplesmente aplicou um APG e provou, fazendo a correção lá, que a amplitude da onda que se espalha a partir do ponto segue a proporção inversa de Fibonacci. Pronto, resolveu o cálculo dele. Então, todo conhecimento teórico, em determinado momento, ele acaba tendo uso. É questão da gente achar uma pessoa que queira fazer isso. E o que nós temos na universidade, você está coberta de razão, seus dados estão coerentes, são perfeitos. Só que a gente tem que olhar que a maior parte não faz, porque porque não tem interesse, não desenvolve. Se a gente buscar, é o que eu falei, isso vale quase que uma dissertação, é um trabalho de mestrado. Quais são as publicações científicas que não viraram inovação e poderiam ter virado? Vou encontrar várias. E essa é a questão que a gente fica para trás. É muito comum em países como Estados Unidos, Alemanha, esses que estão no topo aí, as empresas e as universidades trabalham lado a lado. Elas trabalham afinadas umas com as outras. Elas trabalham em cooperação umas com as outras. Então, assim, eu acho isso muito importante. Acho que isso é uma coisa que impacta muito, tá certo? E vai interferir, assim, grandemente no processo que vocês podem ter, digamos assim, para poder desenvolver o entendimento de vocês do que é indicador tecnológico. Tá claro? Tá entendido? Gente, a aula foi mais rápida do que eu pensava. Achei que a gente ia até perto das quase 8 horas com essa aula aqui, mas fluiu. E eu não preparei mais material para hoje, não. Tem ele pronto para amanhã. Podemos dar continuidade amanhã, então, para vocês? Ok. Amanhã não é aula inaugural? Amanhã não, desculpa. Na próxima aula, nossa, perdão, amanhã é inaugural. Amanhã a gente tem que estar lá de plateia, né? Tá. Ô, Erivelto, Oi. Inclusive, você colocou aí as aulas para quinta e sexta-feira que vem para compensar o sábado. Aí você fala compensar o sábado passado e o de amanhã? Não, eu pensei o seguinte, para não ter aula ao sábado, fazer. Só que eu estava pensando na quinta-feira que vem, fazer pelo menos umas 3 horas de aula e na sexta também, mas eu queria pegar à noite com vocês, tipo de 7 às 10. Porque aí vocês ficam a tarde livre, não fica pesando ninguém, e à noite vocês estão mais livres, não é verdade? Sim. Sim. Pois Ô, professor, Oi. mas eu não sei se tem mais gente igual o meu caso, deve ser pouco, porque às vezes é só eu. Mas eu tenho aula de metodologia científica sexta-feira. Na sexta-feira. É o horário do Profinit, né? Então, tá marcando dia 12 e dia 13. Então, eu imagino que deve ser sexta-noite e sábado. Engraçado que o Cristiano é que marca esses horários, ele que marca esse horário de 9 horas. Né? Bom, mas de acordo com o calendário, será que... Porque as nossas aulas seriam na sexta e no sábado, entendeu? Passar para aqui e vai usar o sábado. Aí, de qualquer forma, ia bater sexta-feira, então. Então, mas aí é porque no calendário, indicadores ia terminar dia 6, né? Sábado. Esse sábado agora? Não, só não. Aqui, ó, gente. Eu posso sábado. O Cristiano é que falou que vocês optaram no sábado. Vê com a turma se poderia ser quarta e quinta. Quarta não dá para mim, sabe por quê, mano? Agora, se vocês puderem, neste sábado agora, se todos puderem, aí a gente pega a carga horária de sábado agora, e a gente pega e eu tento fechar a carga com vocês nesse sábado. Pega a manhã toda, e acho que com a manhã toda a gente fecha tudo.
De todos. Aí vocês querem olhar e me dar uma resposta depois? Porque se for o caso, a gente tenta fechar na quinta-feira. A gente pega a noite toda de quinta. Me fala, conversa entre vocês aí, me dá esse retorno depois. Falta muita coisa? Sabe que seria amanhã? Na verdade, eu passei para vocês literalmente, porque, viu, ó, da parte escrita, falta literalmente a metade. A outra metade agora para fechar. Nós pegamos 2 aulas de 2 horas, a outra metade com 4 horas eu fecho. Então, de repente, se a gente pegar a quinta-feira que vem, nem que comece tipo 3h30. Uai, se pegar nesse horário de 18 horas, acho que até antes das 22 horas a gente já fechou, 18. Então, aí já vai numa arrancada só, né? Pode, porque aí eu não quero comprometer o fim de semana, eu vou explicar por quê. Não é meu, não, gente, eu estou em casa, eu sei que vocês é que estão nesse pique do fim de semana, principalmente para as mulheres aí, não tá fácil, não. Esse negócio de ser dona de gente, ó, eu sou, amigas, eu sou solidário a vocês, porque o que eu estou sendo pai e mãe dona de casa, eu não estou aguentando mais, não. Eu estou sem empregado, é só eu. O professor Ivelto. Oi. Aonde que é para assinar esse negócio aí que o senhor falou da aula? Não, na verdade é o seguinte, eu vou